Muito bom dia. Bom dia a todos. Muito bom dia. Vocês me escutam bem? Por favor, me dá uma devolutiva do som. Bom dia, minha querida. Bom dia, gente. Que felicidade, que delícia. Queria que vocês só me falassem se vocês estão me escutando bem. Obrigado, gente. Que delícia. Que delícia estar aqui com vocês, tanta gente querida que eu conheço e que eu não conheço. Mas que é uma delícia essa sexta-feira quando a gente tem essa possibilidade. Eu vou dar aqui mais um minutinho só para a gente esperar mais um pouquinho de pessoas chegando. Um minutinho. E daí eu já coloco o meu irmão para dentro dessa roda. Ele já está chegando. É como se ele tivesse alguns metros entrando para chegar nessa roda deliciosa que se forma. Sentem-se e sintam-se à vontade. Bom dia, Ju, minha irmã querida. Prometo estar à altura. Tentar, né? Vou tentar estar à altura. Bom dia, Mari. Bom dia a todos, viu? Muito gostoso. Um lindo dia de sol aqui em Mogi. E como o meu xamã fala, que o avô sol esteja brilhando na vida de vocês também. Vamos lá, eu vou colocar o Everton para dentro, eu vou colocar uma música e a gente vai respirar um pouquinho junto, tá bom? Antes de começar. Chamei ele aqui, vamos ver. Muito bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Vamos lá. Bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos respirar um pouco, irmão? Bora! Poderosa águia que no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o teu tem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos.
Essa é linda, né, irmão? O meu xamã que me apresentou ela alguns dias atrás. Santa Primavera. Deixa eu pôr meu fone aqui, que eu acho que eu vou me sentir mais seguro, mais à vontade. Eu achei melhor também. Eu Muito disse bom. Santa, eu disse Santa Primavera. Você sabe que todos vocês, né? Mas o meu leste está aqui, o sol está nascendo, está batendo aqui na janela. E que o elemento fogo no, no, nos abra essa roda e nos dê a criatividade para a gente ter uma conversa. O avô Sol nos dê a criatividade que a gente precise para ser uma conversa agradável e complementar na vida de todos. Um ótimo dia, meu irmão. Obrigado. Arro, irmão, que assim seja. E a luz da casa primeira do avô Sol vibrando através das grandes asas da águia dourada nos ilumine em mais essa conversa. Eu brinquei com a Ju, brinquei com você. Eu espero que eu esteja à altura da Juliana para dar continuidade nessa conversa. A Juliana já virou praticamente o Danilo Gentili do Núcleo da Consciência. Outro nível. Boa, gostei, gostei. Irmão, e dentro do que a gente se propôs a fazer, onde a gente vai tentar aqui desmistificar o xamanismo, tirar essas coisas, essas crenças, essas coisas que talvez não sejam nem crenças, mas dúvidas, coisas que a gente possa aqui trazer de fato a cura da terra, com a terra e pela terra, com o xamanismo, de uma forma prática na vida. E eu queria começar. Você sabe que dentro de uma formação que eu estou fazendo, a gente conversa muito. Eu tive um pouquinho de xamanismo e eu peguei meu caderninho aqui, comecei. Eu peguei meu caderninho e falei, vamos ver o que vai vir aqui. E abri exatamente na página da aula que teve essa aula de xamanismo. E me tocou aqui que são alguns pontos que eu adorei, assim, que eu realmente não lembrava e que faz todo sentido daquilo que você puxa. Você que eu digo, o xamã Everton, que participa, que mostra com uma beleza isso pra gente. E, gente, assim, eu vou dar aqui um depoimento meu antes de começar a falar disso. Eu conheço o Everton talvez há 2 anos, um pouquinho mais, e todo mundo falava, assim, o pessoal do curso estava lá, e o xamã, enfim. E numa conversa, numa roda de conversa, assim, começaram a falar algumas coisas, ele falou 2 palavras, assim, muito fortes, assim, que me mostrou o quão o xamã, o Everton, respeita o respeito de alma, uma verdade, uma propriedade e uma honraria mesmo e uma reverência para o xamanismo. Aquilo me parou, eu olhei para aquilo e falei, opa, peraí, esse cara pensa diferente, ele não tá brincando com isso. E desde lá para cá, a gente está tendo uma convivência e uma relação deliciosa de irmão mesmo, de parceiro, de caminhada. E o que me fica aqui é realmente a vontade de beber dessa água que vem de você, que vem do xamanismo por você, pois realmente tem respeito, tem honraria e tem muita propriedade do que você fala e faz. Obrigado, irmão. Eu que agradeço, irmão. Para mim é um grande presente da existência aí trilhar essa jornada do caminho vermelho da vida com você. Você é um grande irmão mesmo. A gente tem coisa que a gente não explica o tempo. O tempo é só uma criação humana dos ciclos dos astros, né? O tempo não existe. Então, parece de fato que a gente já tem uma relação de muito mais tempo, né? E é muito bom poder compartilhar tudo isso com você na profundidade do que a gente faz. Eu acho que uma coisa central, né, já trazendo um pouco do que nós falamos dentro da live da Ju,
uma coisa central que nós temos dentro desse caminho de consciência, naturalmente eu vou olhar isso por uma ótica xamânica, é a importância, né, de colocarmos as palavras para andar. Isso é muito importante, é muito relevante. Parece que é algo superficial, mas isso é extremamente profundo. O quanto eu estou agindo de acordo com o que eu prego. O quanto eu estou operando no mundo de acordo com a minha verdade. Né? De forma prática, nas minhas decisões do dia a dia. Né? O quanto eu prego o amor e fecho os olhos para quem está precisando de amor do meu lado. Né? Tudo isso, né? Essa questão de colocar as palavras para andar, eu acho que é algo central dentro desse caminho da consciência, já abrindo um pouco aí da nossa conversa. Parece que você tá lendo meu caderninho, irmão. Eu não te passei isso, peraí. E foi gostoso, como eu te falei, eu peguei meu caderninho aqui da minha formação, onde eu tive um pouquinho do xamanismo, e mostra aqui a tradição, a base de alguns pilares do xamanismo. E um deles, eu vou começar por esse que você está falando, que eu acho que é lindo, é a roda de compartilhamento, é a roda de conversa, eu realmente conversar, mostrar, partilhar, comungar, né? Uma coisa que eu adoro falar é a comunga, e no yoga a gente usa muito isso. Eu queria que você falasse um pouco, a gente falasse aqui, a gente conversasse, que é uma coisa que a gente tem muito, a gente tem esse tipo de conversas, essa roda de conversa, e a coisa flui, a coisa anda, e a gente se ensina, se aprende. Eu queria que você falasse dessa tradição básica, que é a roda de compartilhamento, a roda de conversa no xamanismo. Como é que é isso? Como é que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Queira ou não, a gente faz. Só que se a gente tiver essa consciência que você está falando da tradição, de quem gosta, e de aproveitar essa roda de almoço, de café, e fazer de fato uma roda uma roda de compartilhamento, uma roda de conversa. Queria que você falasse, irmão, um pouquinho disso. Vamos lá. Eu acho que assim, ó, vale a gente comentar, né? A gente está numa cidade dentro do contexto urbano, e aí, assim, eu vou ser um pouco generalista aqui de propósito, tá? Existe uma tendência, né, de valorizar o externo, já falamos disso na primeira live também, né? Dentro da vida dentro das metrópoles, isso é comum de acontecer. E não é diferente quando a gente chega na nossa casa, e não é diferente quando a gente está com os nossos amigos, e não é diferente quando a gente está no trabalho. Então, é mais ou menos assim, né? Como a mente está agitada demais, né? Está estimulada demais, a gente fica buscando sempre do lado de fora um excesso de estímulos, né? Isso vem da televisão quando eu chego em casa, do celular, da rede social, do YouTube, do que quer que seja, tá? E aí é meio assustador, porque de repente você olha, e já aconteceu comigo em roda de amigos também, você olha aquele encontro que você, puxa, queria demais, e de repente está cada um olhando para uma tela. Ninguém está ali, né? E o quão mágico é a gente se libertar disso tudo e se entregar dentro da sabedoria do momento presente às pessoas que estão ali, né? Para perguntar mesmo, poxa, como foi seu dia? Como foi tal coisa? Foi legal, não foi legal? Você está cansado, você não está cansado? Qual foi a parte mais feliz? Qual não? Então, assim, a medicina da fala, né? Ela traz algo extremamente central na construção do relacionamento, né? E é muito interessante porque quando a gente traz isso para práticas nativas, vamos dizer assim, eu acho que tem duas centrais que se relacionam mais com isso. Uma é a dinâmica do bastão da fala, o pau que fala, o que quer que seja, né? Tem vários nomes. Onde quem está com o bastão, né, tem a posse da palavra. Todas as outras pessoas que estão ali, e isso é curioso, porque isso é usado em empresa também. Olha que interessante. Olha o quanto a gente acelerado. Já traz, né? E o quanto nós somos tendenciosamente acelerados
de não deixar com que o outro se expresse, a ponto de eu precisar de uma dinâmica dessa, né? Então, quando a gente está falando de uma dinâmica do bastão da fala, onde quem tem a posse da palavra é somente quem está com o bastão, eu não somente tenho o direito de expressar a verdade que eu carrego, a minha visão sobre determinado assunto, como também tenho a segurança de que essa verdade interna será ouvida, porque as outras pessoas não podem me interromper, né? E ao mesmo tempo, quando eu não estou com o bastão na mão, que é a maior parte do tempo, eu estou exercitando a minha escuta. Eu estou escutando e respeitando, que é diferente de escutar só. E respeitando a verdade de todo mundo que está falando. Não quer dizer que eu tenha que concordar com aquilo, mas quer dizer que eu tenho que respeitar, né? Isso gera proximidade, isso gera compartilhamento de verdades. Por isso que fala-se da dinâmica da roda de cura, através do compartilhamento do todo dentro da consciência de que nós todos somos a expressão de algo único, nós todos somos uma unidade, né? A expressão de todo mundo carrega verdades de todo mundo. Então, naturalmente, todos crescem com isso, né? Ao mesmo tempo que quando a gente olha nas tradições nativas, a gente tem a cultura, né? A tradição que é passada do mais velho, do ancião para o mais jovem, né? Através, como? Da fala, né? Através da orientação que vem da fala, que vem da conversa, que vem da proximidade, né? Pode ter lá uma fogueira, pode não ter a fogueira, pode ser dentro aí de uma cerimônia do bastão de fala, não interessa. O ponto é, existe esse tipo de dinâmica. Tem, por exemplo, uma das coisas centrais é o que se chama de fogueira do conselho, alguns vão chamar de roda do conselho, que é quando os anciões da tribo, os mais velhos. E por que os mais velhos? Porque eles são sábios. Eles já trilharam o caminho vermelho da vida, né? Eles, os mais velhos da tribo, se reúnem para tomar as decisões importantes da tribo. Falado, né? Eu acho que isso é um pouco do que você colocou aí e do que eu vejo em relação à importância da verdadeira entrega quando a gente está compartilhando coisas, quando a gente está falando. E você aí, Everton, lindamente já complementou com mais dois pilares básicos que eu tenho aqui, que eu vi, que fazem muito sentido, que a tradição mostra a oralidade, né? Você falar, e o respeito pela ancestralidade. Os idosos têm a palavra. Então, assim, você já complementou com duas outras bases aí do xamanismo, e daí a gente pode aqui, lindamente, você já complementou, andou e mostrou como uma das perguntas que eu continuo trazendo, que a Ju trouxe para mim aqui, que é como podemos integrar o xamanismo no dia a dia. Você acabou de falar. Muito legal. E assim, claro que eu acho que você pode falar muito mais disso agora, mas só essa oralidade, esse compartilhamento na roda, essa possibilidade de escutar e falar. Assim, eu acho que assim, o mais difícil é falar, né? Escutar. Porque daí realmente a mente acelera, ou julga, ou não presta atenção, ou não é importante para mim isso. Então, realmente aqui, você já trouxe coisas riquíssimas, mas eu acho que eu queria já emendar aqui, aproveitar, e daí a gente continua nas tradições, vamos misturar esse caldeirão aqui, dentro disso que você já mostrou, nesse pilar, como é que a gente pode integrar o xamanismo no nosso dia a dia, com algumas práticas, ou enfim, com algumas coisas, inclusive essa que você já acabou de falar. Muito bem. Eu acho que assim, são infinitas possibilidades, eu vou colocar algumas aqui que vão aparecer agora. O que nós falamos a respeito das conversas é muito real, né? O quanto eu estou presente ali, né? O quanto eu estou disposto a construir algo verdadeiro, né? Essa questão que nós falamos também do respeito à ancestralidade, isso é muito importante, né? A sociedade moderna tende a menosprezar a importância dos idosos ou dos que já têm uma idade mais avançada
por essas pessoas terem menos aptidão tecnológica, vamos dizer assim. Então, é quase que como inconscientemente a gente gerasse um termômetro de utilidade social baseado na adaptação tecnológica, que é uma tremenda de uma ignorância, né? Porque, na verdade, eles que têm a grande experiência da vida. Eu me lembro eu acho que está no livro 3 do Conversando com Deus, Gu, que eles têm uma conversa lá muito linda e, assim, de um nível de consciência extremamente alto. Esse livro é incrível, eu recomendo para todo mundo que está aqui. Onde eles estão falando sobre a criação das crianças, né? E aí é muito curioso porque Deus faz uma pergunta para ele assim, você tem o seu maior apetite sexual, a sua maior libido, vem em uma fase onde você é mais jovem. Então. E por que você acha que é assim? Por que você acha que você tem a sua maior libido, vamos dizer assim, quando você não tem base, você não tem condições de ser um bom pai ou uma boa mãe? E aí nossa, mas isso faz algum sentido, né? Ele fala, então, e a sociedade vai reprimir essa vontade. E é claro que isso tem uma série de efeitos colaterais, porque isso não dá para reprimir. E eu fiz vocês assim. Não tem nenhum erro aí, né? E aí Deus fala uma coisa muito central para encurtar aqui a conversa, que é, ninguém está menos preparado para criar os filhos, e olha que eu serei pai agora. Ninguém está menos preparado para criar os filhos do que os pais. E aí, isso é um grande choque, né? Você fala, poxa, mas espera aí, né? E aí ele fala um pouco sobre o senso de propriedade, que é uma grande ilusão na Terra, né? O filho não é teu, né? O filho é do mundo, né? E aí ele traz um exemplo muito curioso, né? Para falar um pouco dessa questão da ancestralidade dos idosos. Ele traz um aspecto bem central. Ele diz assim, quem deve criar as crianças são os idosos. Porque eles já amadureceram, eles já trilharam o caminho da vida. Você ainda nem sabe quem você é e você está querendo criar algum ser. E aí o que acaba acontecendo é que você repassa todos os seus padrões para ele e o mundo não evolui, porque só fica repetindo os mesmos padrões, né? E aí ele fala, então quer dizer que os avós têm que cuidar? Ele falou assim, eu não disse os avós, eu disse os mais velhos. Ou seja, não existe, amplia essa questão da percepção de que a família não é só quem você de fato tem no sangue. Esse conceito de unidade parte de uma perspectiva muito maior, né? E existem tribos que fazem isso. Os filhos, né, as crianças, são filhos da tribo, não são filhos daquele casal. É claro que tem mais proximidade, né? São os pais biológicos, etc. e tal. Mas são filhos da tribo. É responsabilidade de todo mundo da tribo. E é responsabilidade dos idosos educá-los, manter as tradições vivas e assim sucessivamente. Só para a gente fechar um pouco aqui, um parênteses que eu acho muito importante em função da distorção que a gente vive hoje em relação aos anciões. Então, assim, eu acho muito lindo quando a gente, de fato, senta e se entrega a conversar com um ancião, com um idoso, e ouvir, de fato, as sabedorias que vêm dali. Em todas as vezes que eu fiz isso, e foram muitas na minha vida, eu sempre saio com uma lição valiosa. Com toda a simplicidade, com toda a beleza, eu sempre saio com uma lição valiosa. E eu tenho certeza que eles se sentem muito respeitados quando a gente faz isso, né? Então essa também é uma forma possível da gente trazer o xamanismo para dentro do dia a dia. Existem várias outras coisas, tá? Por exemplo, práticas de meditação alinhadas com as 4 direções, né? De acordo com o que eu quero me conectar, eu vou meditar voltado para uma direção. Falamos na outra live também em relação à forma como a gente opera no mundo, que isso é uma coisa extremamente prática, por exemplo, em relação à nossa alimentação, né? Poxa, se eu parto da consciência de que todos os seres são meus irmãos, todos os seres carregam a centelha divina, todos os seres fazem parte da grande teia da vida, qual a relação que eu tenho com esses seres? Qual a relação que eu tenho com isso? Isso, para algumas pessoas, muda a forma de vida, muda a forma de se alimentar, muda a forma de se vestir,
muda a forma de se relacionar com os animais, né? Lembrando que, igual você comentou, Gu, todo julgamento é feito de um espaço onde não há consciência. Onde existe julgamento, não existe consciência. E onde existe hierarquia, também não, tá? Então, assim, quando a gente fala de terra, de plano da terra, tudo que a gente entende como hierarquia nossa em relação a alguém ou em relação a um povo, isso é, sim, uma grande ilusão, né? Esse ciclo já aconteceu, né? Acontece ainda, em linhas gerais, o homem se vê superior ao animal, né? E a gente vê no que isso dá, né? Uma relação extremamente doentia, de onde provê a grande maior parte das doenças de extermínio em massa da população, tal qual o Covid a gente está vivendo hoje. E também já aconteceu em relação a povos diferentes, né? Se a gente pega lá o nazismo, o que foi o nazismo, gente? Né? Superioridade da raça ariana. Então, sempre que a gente tenta hierarquizar algo, isso vem de um espaço de sombra profundo e de onde, de fato, não há consciência. Então, criar consciência de tudo isso, fazer as suas meditações em conexão com os espíritos da natureza, se comunicar. Tem muita gente que não tem nem ideia do que seja xamanismo e que, sei lá, quando chega em casa ou de manhã e vai regar as plantas, conversa com as plantas, né? Isso é xamanismo, né? É um sinal de amor, de respeito, de, olha, eu vejo você, tem um ser aqui, né? Eu tenho respeito por você, né? Tudo isso é um sinal de consciência em relação às formas de vida que estão ao seu redor. Tudo isso é xamanismo, né? Tudo isso faz parte da sabedoria nativa que a gente carrega dentro da gente ou que vem através de alguém. Na verdade, assim, né, o Everton, tem um nome para isso, e esse nome vem de uma ancestralidade, xamanismo, mas que a gente é regado disso na nossa vida e a gente nem sabe. Eu como amar o oceano, amar o mar, assim, e essa aproximação com a natureza me faz ter o xamanismo. Hoje eu sei que é xamanismo, mas esse contato com a natureza nada mais é do que a cura com a terra, de saber qual maré a gente vai ter de manhã ou de tarde, qual lua estamos, qual vento está batendo. Como eu te falei, o leste está aqui, né? Eu sei onde está o leste, né? E essas coisas elas são tão complementares, tão enriquecedoras no nosso dia a dia, que você sabe que um vento vem de sul, é uma frente fria que está chegando. Se é um nordeste, é um vento quente, é um vento que vem do interior. Enfim, são tantas coisas maravilhosas. O regar das plantas, como você falou, e trazer isso para os filhos, né? Que você não pode regar a planta no meio do dia, porque senão você murcha a planta, porque tem muito sol. E sim, rega de manhã ou de tarde, apropriado à tarde, porque já passou um dia. Enfim, são coisas pequenas que a gente pode ter no nosso dia a dia, respondendo essa pergunta que eu acho que é tão importante. Você quer pôr mais alguma coisa, irmão? Eu acho que assim, Gu, tudo isso que você falou é extremamente válido, né? É importante a gente perceber e transmitir para os nossos filhos essa visão de que não existe fora. Joga fora. Onde é fora? Não existe fora, né? É muito curioso, né? Assim, a gente olhar para isso, né? E despertar para uma era de consumo mais consciente, de fato, né? Eu sei que assim, eu sou o tempo inteiro chamado pela mídia, pela marca, pelo que quer que seja, a consumir cada vez mais. Eu preciso, de fato? Ou diferente, se eu fui lá e optei por consumir alguma coisa, né? Olha como eu estou na minha casa. Será que eu consumo tudo isso que está aqui? Ou será que tem, sei lá, aquelas roupas, ou aqueles alimentos, ou aqueles objetos, ou aqueles móveis que eu já nem gosto, já nem faço nada com eles, já não tenho utilidade nenhuma, mas que eu insisto em deixar lá, né? Então, assim, se a gente trazer essa questão prática, essa percepção ampliada do que é de fato a teia da vida, eu vou perceber que, opa, peraí, tem outras pessoas que estão precisando dessas coisas, né? Eu posso me colocar nesse caminho, eu posso reservar mas eu não tenho tempo, né? Estou sempre correndo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu posso também pegar e dedicar
Pega lá, gente, meio período do seu mês, não é nada. Em um final de semana, em um dia de semana, o que quer que seja. E se dedica para isso. Se dedica para procurar as pessoas que necessitam daquilo e tudo mais. Eu acho que essas todas são formas da gente levar compaixão, levar amor, levar consciência e manter a roda da vida girando de uma forma mais saudável. Para quem, por exemplo, pratica Reiki, né? Eu sei que o Roberto, querido Roberto, grande beijo, Roberto. Quando ele faz as iniciações de Reiki, ele recomenda, né, que você aplique Reiki nas plantas. É lindo isso, né? Porque elas retribuem. Olha que coisa linda, gente. Né? São os únicos seres que, além de receber, retribuem. Então, para quem está assistindo a gente aqui que pratica Reiki, eu convido a fazer isso também. As plantas não somente crescem de forma mais bela, mais linda, como você também vai sentir com um pouquinho de percepção a retribuição dela. Não só o reiki, né? Eu acho que o reiki cara, o reiki é poderosíssimo, assim, realmente transforma. Mas não só o reiki, emana energia para essa plantinha, o seu vasinho que está em cima da sua mesa, na sua cozinha, joga amor para ela, conversa com ela, que com certeza vai existir uma reciprocidade aí, uma troca, com certeza. E é legal, assim, como no xamanismo, como acho que agora a gente pode entender o xamanismo como tudo isso que está acontecendo na nossa vida e que, às vezes, infelizmente, distorcida ou não, mas vem de uma essência verdadeira, né, Everton? E como você falou aí, e como as coisas giram num ciclo, né? É um ciclo e, queira ou não, a gente está fazendo uma roda de conversa com nossos filhos, queira ou não, a gente está mostrando o respeito que eles têm com os avós deles. E aqui em casa, eu tenho uma avó com 101 anos. E, olha que bênção. Infelizmente, ela está, assim, por causa do Covid, a gente está podendo ver pouco ela. Mas meus filhos, eu mostro isso para eles, assim, porque o quão é interessante. Eu gosto muito de trazer isso para a vida prática, né, Everton? Porque às vezes a gente fica falando aqui como se fosse algo muito longe. Mas não, a planta está ali em cima da sua mesa. A sua avó está ali, vai visitar. Isso, cara, tira o celular, põe no mudo e escuta a sua esposa. Sabe? Isso. Então, assim, demonstra o amor, né, Gu? É a prática, né, cara? Que você ama ela. Mas prática. eu tô puto. Fala mesmo assim. É a prática cara, do dia. Isso é o dia a dia, é a praticidade. E eu gosto muito de trazer isso, porque às vezes ou eu fico viajando demais numa filosofia normal da minha personalidade, ou então eu fico achando que é algo muito longe e que um dia vai acontecer, mas não, cara. Sai dessa live agora e vai conversar com essa plantinha, que eu tenho certeza que tem uma plantinha morta, meio murcha, ou uma linda plantinha na sua mesa. Faz isso, né, Everton? Faz. E se não tiver, providencie uma. Exato. Boa. Então é lindo isso. E daí, assim, você já trouxe outra coisa muito legal aqui, dentro desses pilares do xamanismo, que é o respeito e o culto aos elementos da natureza, que já é isso que você falou, que eu ajudei aqui um pouquinho, e que fala exatamente isso que a gente está falando, que a gente está mostrando aqui a beleza desse xamanismo, que muita gente nem sabia que chamava xamanismo, mas já faz. Sim, essa questão do contato com os elementos é importante a gente entender tudo isso, né? Sim. No fundo, né, falamos um pouco disso na primeira live também. No fundo, nós somos formados pela Terra, né? Eu gosto muito de falar isso nos rituais. Foi a tua mãe Terra que te criou, foi ela que te sustentou, né? Tudo que existe no seu corpo, cada átomo que existe no seu corpo, um dia foi um átomo da Terra, né? Através do cordão umbilical da sua mãe, seja através da sua boca hoje, não interessa. Tudo veio da Terra e tudo voltará para a Terra, porque assim é a vida. Assim é o ciclo da vida. Se nós somos formados pela Terra, é quase que natural, né, a gente perceber que a cura está na Terra, porque foi ela que formou tudo, né? Então, a proximidade com os elementos, ela é central, ela é fundamental mesmo. Começar a olhar para isso, respeitar isso. Gente, não precisa ir muito longe, né? Não precisa de
tanta profundidade ou de tanta intuição, né? Pega uma pessoa qualquer, todos nós já passamos por isso na vida. Pega essa pessoa e coloca embaixo de uma cachoeira. O que vai acontecer quando ela sair dali? Certo? Né? Quando sai da cachoeira, sempre você está renovado. Ou você chega em casa, está cansado, toma um banho. Né? Não vou nem no extremo da cachoeira, né? Mas toma um banho. Né? Já muda. Né? Ou pega, a gente já fez isso muitas vezes, irmão. E é interessante perceber o que acontece. Olhem para isso com consciência. Pega um grupo de pessoas qualquer, acende uma fogueira no meio. Certo? Muda tudo. Não é verdade? Os elementos trazem uma magia, uma beleza. Os elementais trazem uma magia, uma beleza. Não deixem isso passar como uma coisa normal, corriqueira. Não é. Isso é sagrado. Isso é lindo, né? E igual a gente falou do fogo, igual a gente falou um pouco da terra, da água, mesma coisa com os ventos, né? Quantas vezes a gente não vai em um lugar mais elevado, né? E sopra aquela brisa, ou às vezes no meio de um dia agitado, sopra uma brisa que balança seu cabelo de um jeito diferente, que você sente aquilo no rosto de um jeito diferente, e você sente que existe uma comunicação, né? Você sente uma integração que emana de você para o todo. Né? Essa proximidade, essa reverência com os elementos, eu acho isso extremamente central também. E, de novo, é reconhecer que somos partes da mesma coisa. Todos fazemos parte da teia da vida. Todos temos um propósito de existir e uma magia atrelada a essa existência. A riqueza do que você está me trazendo, e ontem eu tive um grande prazer e a honra de ter uma outra live à noite com a Lorane, que está aqui com a gente, e falando sobre dores, traumas, pela minha vida de atleta, algumas lesões que eu tive. E o que me trouxe essa conversa, levando para isso que você está falando, a riqueza da natureza. E eu lembro quando eu era pequeno, o meu barato era ir ver o mar, pequeno, 9 anos, eu nem surfava ainda, e ver a bola, o sol saindo da água. A riqueza do tempo no meu olhar, passando, cara. Eu tava, o sol subindo, você vê a riqueza do tempo e como ele passa. E o que você vai fazer com isso, e o quão esses momentos, esses pequenos momentos, um pôr do sol, um nascer do sol, uma fogueira, um vento, podem mudar a trajetória de um dia. Essa reflexão nesse momento. De uma vida, né, Gô? Exato, cara. De um time, de uma decisão que você tem que tomar, ou de uma situação que você está passando, e que você para ali e observa aquilo, e não só observar, mas entender essa riqueza do que você faz parte de um todo. E é meio que assim, acaba atravessando você aquilo. E você integra, e você se integra, entende que tem algo maior acontecendo além do drama da novela do Gustavo, do Everton e de tudo isso. É verdade, é verdade. Isso faz total diferença, né? E esse entendimento que é além da razão, né? É um entendimento que vem do coração, né? O coração que se conecta com todas as formas, né? E eu me lembro muito, é muito lindo a gente perceber como o xamanismo está por trás de tudo que a gente conhece, de todas as religiões, de tudo, né? Eu me lembro quando eu fiz lá o retiro de ordenação no Zulai, boa parte das cerimônias foram conduzidas pelo reverendo Simbal. Simbal, gente, para quem não conhece, é a maior autoridade do budismo chinês no mundo. E o budismo chinês é o maior budismo do mundo, né? Na Ásia ele é autoridade, ele é celebridade. Aqui a gente não conhece muito, né? Mas ele que conduzia cerimônias com grau de presença elevado, com sabedoria nas palavras profundas, né? E eu nunca vou esquecer de uma noite que a gente podia fazer perguntas para ele, né? E eu não me lembro qual foi o contexto, qual foi a pergunta, mas ele respondeu lindamente e de uma forma que super conversa com o que a gente está falando aqui. Ele disse que acho que a pergunta foi alguma coisa falando de riqueza, eu não me lembro. E aí ele falou assim, ó, você já é rico por natureza. Só que você é tão rico que você não se dá conta.
justamente por ser tão rico. Ele falou assim, você não se acha rico? Sai lá fora, olha para a lua, olha para as flores, olha para as frutas, olha para todas as formas de vida ao seu redor. Existe uma riqueza profunda em tudo isso, né? E aí a gente confunde, né, toda essa riqueza tremenda e banaliza porque isso é comum, né? Esse é o risco, né, de operar na aceleração frequente das metrópoles, né? Se desconectar da beleza do simples, né? E volto a comentar o que eu comentei na live com a Ju. O que nós fazemos na metrópole quando está estressado? Vai para a natureza, vai para o parque, né? Vai para a praia. É muito curioso isso. Então, de fato, nós somos parte da natureza e o nosso corpo sabe disso. Não importa se a sua mente sabe ou não. Nosso corpo sabe e ele vai sempre buscar essa conexão em algum momento. Irmão, a gente está num caminho lindo aqui, mas eu acho que a gente pode trazer algumas coisas aqui que podem enriquecer ainda mais. Semana passada a gente teve uma cerimônia junto a você maravilhosa e que só engrandeceu assim o meu respeito, a minha admiração por um trabalho lindo que você faz. E tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe a isso que a gente está falando, onde muitas das coisas acabam se distorcendo só que existe uma essência. Se distorce, infelizmente, mas existe uma essência, uma verdade e eu acho que a gente tem que resgatá-la e ser mostrada de fato. Quais são os cuidados que deve ter na hora de procurar um xamã ou uma cerimônia xamânica? Eu queria que você falasse um pouco os cuidados que a gente tem que para procurar alguém ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que essa pergunta a gente até chegou a comentar um pouco sobre ela na última live, né? O que falou? eu comentei foi... Desculpa. Assim, o que eu usei... Imagina, o que eu recomendei, Igor, foi assim, que você de fato use a sua intuição. Se você conseguir enxergar amor, respeito, compaixão, né, vontade genuína nessa dinâmica, nessa troca com essa pessoa, com esse lugar ou com essa cerimônia, se existe verdade inserida ali, né? Eu acho que eu sou muito partidário disso, que a nossa intuição é um excelente termômetro para essas coisas. E ao mesmo tempo, assim, também vale a pena, eventualmente, se for possível, você também pedir opinião e conversar com pessoas que eventualmente já conheçam aquele espaço ou aquela pessoa, o que quer que seja, para ouvir a verdade daquela pessoa a respeito daquilo e ver se isso conversa com a sua verdade interior. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que é muito menos mecânico do que a gente imagina. Ótimo, beleza. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que cabe a gente falar um pouquinho, porque eu acho que daqui dessa pergunta a gente consegue aí, tem 15 minutos para a gente acabar e eu acho que vai ser um final de caminhada bem gostoso aí. Como é que a gente pode compreender o xamanismo além do senso comum, além daquela coisa... eu acho que a gente até já falou isso, né? Mas tudo bem. E vou deixar aqui para a gente desenrolar isso. Bom, eu perguntei, mas eu já sei até a resposta, mas tá Como tudo que a bem. gente pode, Gumi? Responde aí. Não, a gente acabou de falar isso, né, irmão? Eu acho que prestar atenção na ancestralidade, prestar atenção no sol maravilhoso, nesse céu azul que está aqui agora, ou então o cinzento, onde você estiver. E uma coisa que me vem muito forte, assim, essa sensibilidade da natureza, onde às vezes eu tô surfando e o mar tá muito ruim, assim, vento errado, a onda tá ruim, e de repente o vento de fato gira, começa a pentear a onda, algumas nuvens se afastam e de repente um pouquinho de céu azul, e o que tava ruim ficou lindo. E eu já tava lindo no ruim e ficou melhor ainda, assim, sabe? Esse prestar atenção em tudo que está nos rodeando é, de fato, tirar o xamanismo do senso comum e colocar na vida prática, das mais belas teorias para a vida prática.
Respondi, Muito Xamã? bem, Eu irmão. perguntei e Tá respondi. lindo, tá lindo. Olha aí que beleza, tá lindo. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Colocar as palavras para andar e despertar para o que está ao seu redor. É isso, cara. Muito bom. Fala mais pra gente aí alguma coisa que te toca. Eu tenho um grande respeito, como eu falei, porque assim, as suas palavras, elas ecoam de uma forma muito gostosa, onde faz parar para pensar. E eu gosto muito disso e queria que a gente está quase no finalzinho aqui, queria que abrisse seu coração aí, falasse com a gente, coisas que tocam aí dentro do xamanismo, irmão. Eu acho que são muitas coisas, né? Assim, o xamanismo é muito rico em toda a sua abrangência, em toda a sua verdade. Acho que eu posso chamar assim. Óbvio que a gente vai encontrar rituais dos mais variados possíveis. Rituais onde, por exemplo, dentro da minha verdade, eu não compartilho. Aí você vai falar, mas são rituais xamânicos. São. E tudo bem, né? Eu não estou julgando. Só estou dizendo que não faz parte da minha verdade. Simples assim, tá? Então, sim, é válido essa reflexão, esse compartilhamento, né? É válido esse processo. Eu acho que todo processo de consciência nasce por um processo de autoobservação, né? O quanto eu estou envolvido no que eu estou pregando, o quanto eu estou colocando as palavras para andar, como a gente está comentando, o quanto eu estou, de fato, olhando para o mundo, olhando para a teia da vida, olhando para todos os seres que estão ao meu redor, né? Sejam animais, sejam plantas, sejam pessoas, o que quer que seja, né? Sejam os elementos. O quanto eu estou olhando para tudo isso e reconhecendo que nós somos partes de uma coisa só. Não existe o homem fazer algo pela natureza, ou o homem fazer algo contra a natureza. Ele sempre está fazendo algo para si ou contra si, porque ele é parte dessa natureza, né? É uma tremenda de uma ilusão a gente achar que, sei lá, vai acabar com a floresta e tudo vai ficar lindo, maravilhoso. Não existe isso, né? É só a gente olhar, né? Eu acho isso muito curioso. Às vezes esse tipo de percepção ainda não está integralizado e é curioso quando a gente observa isso e, por exemplo, das opções que as pessoas fazem, dos estilos de vida que ela tem, né? Então, por exemplo, você sabe, eu sou vegano, muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas peraí, como é que você consegue? Não, mas como assim? Consigo, né? Tem milhões de possibilidades, etc, enfim. Mas de onde vem essa pergunta, né? Primeiro, né, existe em todos nós, inclusive em mim, um apego pelo sabor, pelo paladar, pela satisfação, pelo prazer através do alimento, etc e tal. Isso existe em todo mundo, legal. Ao mesmo tempo, gente, olha que curioso isso. Eu não sei se vocês já pararam para refletir. O que seria a nossa vida sem os animais? Eu estou falando de alimentação. Eu estou falando de roupa. Eu estou falando de cosmético. Eu estou falando de uma infinidade de coisas que para a gente perceber o tamanho da relevância que é. E para a gente perceber que o homem sem os animais seria uma espécie extremamente triste, extremamente vazia, tá? E aí, quando a gente olha para isso, quem tem um animalzinho dentro de casa, eu sei que você tem o Tele aí, mande uma lambida para ele. Quem tem um animalzinho em casa sabe o que é. Sabe que o animal sente dor, sente fome, sente tudo igual, né? É igual a gente, não muda nada, né? A gente que inventou uma história para poder aliviar e não sentir um pouco da dor no coração do que eventualmente a gente possa fazer com eles em uma reação doentia, né? E comer a vaca, gente né? E arranjou alguma coisa para comer a vaca, né, Emerson? Irmão, olha, eu vou tocar num assunto que eu sei que é pesado, mas é de propósito. Às vezes consciência e despertar de consciência tem dor. E eu acho que aqui o papel é de fato de provocador, por favor. Vamos olhar o que nós fizemos no passado. Vamos olhar para a escravidão, gente. Por que os negros eram escravizados? Qual era a razão? Qual era a justificativa? O negro não sente dor.
Ah, o negro não tem alma. É a mesma coisa que a gente faz com os animais hoje. Não mudou nada. A gente só adaptou as mesmas desculpas para diminuir e não sentir a dor no coração, né? É aquela história. Claro, cada um tem uma história de vida, mas em linhas gerais, né? Quem foi que disse que o cachorrinho era feliz e o gatinho ia ficar dentro de casa e a vaca podia matar, né? Ao passo que, assim, é só você procurar na internet, tem milhões e milhões e milhões de vídeos lindos onde você vê esses animais que o homem tem uma relação doentia com eles, transmitindo amor, transmitindo compaixão, né? A gente é muito mais igual do que diferente. Essa de novo, volto a bater nessa mesma tecla. Essa hierarquização é só uma ilusão. Querido, eu tô fazendo um trabalho junto com a Mariana no Yenea Yoga, né? Onde a gente está mostrando as condutas espirituais do yoga. Que são condutas que vêm antes de qualquer coisa, que fazem, de fato, ter uma base para você trilhar. E dentro da... E me veio isso aqui agora, eu sei porquê, mas enfim, E dentro dessas condutas tem os yamas e os niyamas. E os niyamas são as condutas que você tem consigo mesmo. E muito do que a Magali falou aqui, ó, eu descobri que o xamanismo sempre fez parte da minha vida. E sim, e eu tô falando aqui de yoga, puta, o que tem a ver yoga com xamanismo? Tem tudo a ver. Todas as curas da Terra vêm e podemos chamar de xamanismo. E tem xamanismo indiano, tibetano, brasileiro, enfim, tudo. E dentro desses niyamas, que são os cuidados, as condutas espirituais com você mesmo, existe a saucha, que é a higienização, a purificação física, emocional e mental. É como você se desintoxica. E nada mais do que essas 2 lives que a gente fez com você, meu irmão. É de fato desmistificar, desintoxicar esse nome xamanismo para a gente saber que a cura com a terra está muito mais perto do que a gente imagina no nosso dia a dia. E talvez, às vezes, a gente distorceu, mas ela tá. Então, cabe a você desintoxicar isso. E, de fato, almoçar, desliga o celular, bota no mudo, bota no cantinho lá, daqui a pouco você vê e conversa. Rega a sua planta. Põe o pé na grama. Põe o pé na grama, cara. Abraça uma árvore, cuida do seu cachorro, olha pro seu cachorro. O seu cachorro, normalmente, ele é uma matilha. Então, ele na casa, ele escolhe um líder. Observa isso. Onde todos... Cara, o meu cachorro, o Tele Santana, ele brinca de igual para igual com o Diego, com o meu filho. De igual para igual, porque ele acha... Ele acha não, ele é igual o Diego. Ao mesmo tempo, ele me leva como líder. E o respeito que ele tem com o Diego, comigo, e eu com ele, e o Diego com ele. Então, assim, Saucha, desintoxica, vamos prestar atenção que o xamanismo, a cura pela terra, está muito mais perto da gente que a gente imagina. E é um passo na terra, um olhar para a árvore, sentir o vento bater na cara, é xamanismo. Certo, irmão? É isso aí. Perfeito, irmão. Xamanismo é isso. Tudo que nos rodeia de fato abrir o coração para olhar o mundo com essa ótica, né? Sentir a dor e a beleza da forma como eu vivo, né? Olha para isso em um espaço sem julgamento de fato, né? Ninguém aqui é iluminado, tá, gente? Muito pelo contrário. Eu gosto muito da Cláudia Cruz, né? Beijo para Cláudia. A Claudinha brincava lá nas constelações, ela falava assim, ó, se fosse iluminado já estava lá em cima tocando harpa. E é verdade, né? Tá todo mundo em processo de crescimento. Então, olha para isso com amor, né? Poxa, o quanto eu, né, estou colocando minhas palavras para andar, o quanto eu estou inserindo, né, o contato e a proximidade com a natureza, se isso faz bem para mim no meu dia, o quanto eu estou sendo verdadeiro e amoroso com todos os seres, como eu posso fazer diferente de agora em diante, como eu posso colocar um pouco mais de amor nisso. Eu acho que essa é uma reflexão que eu gostaria aqui de sugerir para todos nós. Olhem para isso em verdade, sintam os prazeres e as dores disso no coração
e eu tenho certeza que isso pode ser usado para um processo de crescimento de consciência de todos vocês. Irmão, vamos fazer uma coisa diferente aqui agora. Vamos. O que você aí que está assistindo a gente já tinha de xamanismo na sua vida e não sabia? Escreve aí pra gente. Vamos ver. Boa, vamos, excelente pergunta. vamos, assim, dentro disso que o Everton falou, e a gente vai aqui brincando, respondendo, lendo. Exatamente isso que ele falou. Distorcer o que a gente já fazia, mas está distorcido, que já é um xamanismo. O que dá para fazer e que você não sabia, ou que talvez você já tenha aí e já nem sabia. Responde pra gente aí o que vocês já têm de cura da terra, de xamanismo, e que dá para agora olhar para isso com mais amorosidade, propriedade e cura aí do que você faz. Vamos ver o que sai daí. Conversar Excelente pergunta. Catiuxa. Cati, um beijo. Conversar com os animais e com as plantas. Boa! Ó, muito bem. O Ademar aí, ó, liberdade. Pronto, cara. Isso aí, isso é muito. E a liberdade vem de onde, irmão? Conversar com as minhas plantas. Buscar conexão com a natureza, essa é muito forte, né? Sempre aparece, né? Contemplar a natureza, sim, pisar na grama e abraçar uma árvore, minha relação com os quatro elementais, contemplação à natureza, virar vegana. Devagar. Vamos no slow, Mariana ali. Mariana, slow, please. Eu faço conexão com vento, água, terra e sol e fogo. Lindo, gente, lindo. Peçam permissão para entrar em contato com os animais, peçam permissão para entrar em contato com o povo de pedra, com a cachoeira, com o espírito da cachoeira. A partir do momento que vocês fizerem esse tipo de conexão, vocês vão ver que as coisas vão fluir de um jeito diferente. Você vai sentir a natureza se comunicando com você, no balançar da árvore, na forma como o fluxo da água é alterado, na forma como o fluxo da direção do vento é alterado, igual o Gu trouxe aqui. Cara, tudo muito lindo que vocês estão colocando aqui. É exatamente tudo isso. Tá? Nós estamos arraigados, né? O xamanismo está dentro da nossa constituição. E dentro disso que você falou, Everton, quando eu era pequeno e realmente decidi surfar, a minha mãe, tendo essa espiritualidade, ela falou, pede licença para entrar no mar. E daí ela veio com um livrinho e me mostrou o nome de todos os elementais. Elemental água, elemental fogo, elemental ar e elemental terra. Então dá uma procurada. Eu vou até ver aqui para colocar para vocês, mas eu não sei o nome de todos. Mas todo dia, toda vez que eu entro na água, no mar, eu peço licença a Netuno, Iemanjá e Ondina. Ondina é o nome do elemental da água. E assim como tem o da terra, enfim, todos. Eu vou até colocar aqui para vocês. Tem as ondinas, tem as sereias, é isso. E é de fato isso, pedir essa licença, essa permissão, esse integrar, assim, coisa que pode fazer toda a diferença numa convivência com a cura da terra. Obrigado, meu irmão. Obrigado por mais essa. Eu que agradeço, irmão. Sempre um prazer estar contigo. Agradeço aí todo mundo que tenha ficado na live até agora com a gente. Espero que tenha contribuído de alguma maneira aí para o processo de vocês, para a jornada de vocês, né? E que, de fato, esse contato e essa proximidade com a natureza faça parte, né? Essa compreensão ampliada da teia da vida faça parte da sua jornada de forma cada vez mais intensa ao longo dos seus dias. A gente com essas lives, a gente está realmente conversando com a consciência e trazendo aqui o querido Everton e o xamanismo para realmente acontecer isso, a gente despertar esse olho de vocês. Eu queria agradecer muito todo mundo que está aqui. Essa live não teria sido tão enriquecedora se vocês não tivessem trazido tudo isso que vocês estão trazendo e a sensação de missão cumprida com o que vocês estão escrevendo aqui. Eu tenho certeza que eu posso falar isso para o Everton. Um beijo a todos vocês. Namastê. Arrou. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Arrou. Fiquem com Deus. Que o grande Espírito ilumine a jornada de todos vocês. Tenham uma linda sexta-feira e um lindo final de semana. Arrou, queridos.
nas asas da águia e na força do urso a gente segue, irmão. Amo você. E na sustentação da tartaruga. Isso, boa. Obrigado, gente. Um grande beijo. Tchau. Beijos.